noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, esteja conosco nesta noite. Lenise Or Martinelli, boa noite. Através do Centro Espírita Francisco de Assis de Amor e Caridade, nós fazemos essas lives aos sábados, seguindo o livro Mundo Regenerado, que é a transição que o nosso planeta está passando de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração. E normalmente quando essa transição está acontecendo, muito turbilhão acontece. Maria Aparecida, boa noite, querida. Então, o planeta está meio desequilibrado. E agora à noite, aconteceu algo aqui na esquina de casa que me deixou chocado. O caminhonete foi virar na esquina, foi desviado um carro, bateu no outro e bateu no muro da minha casa e entrou, derrubou os blocos e entrou. Eu vi que os cachorros, o cavalinho estava atiçado, eufórico, alguma coisa não estava certo. E aí eu fui ver o que aconteceu. As pessoas estão desequilibradas. Um bate-boca, agressão física, agressão verbal, tanto homem como mulher. É algo assim que assusta, meu coração disparou. Eu falei, eu não vou ficar aqui não, que eu não... Embora foi o meu muro que foi avariado, mas eu não vou participar, porque de repente você fala uma coisa, ainda a pessoa interpreta mal, é perigoso você entrar no rolo. Mas as pessoas estão desequilibradas. Está faltando equilíbrio emocional para as pessoas. As pessoas no trânsito correm demais, não param nas esquinas. Tanto eu paro até na minha preferência eu diminuo, porque vem louco e acaba acertando a gente. Mas a vida não é isso. A pessoa tem que refletir e tem que mudar, porque isso não leva a lugar nenhum. E eu fiquei muito assustado com a situação. A pessoa que bateu ali numa condição não muito favorável. E a primeira coisa eu falei, eu não vou fazer live não, porque eu estou muito abalado. Aí falei para minha mulher, ela falou, não, toma um banho, ore, você tem compromisso. Eu falei, isso é verdade mesmo, eu já estava fugindo da raia, porque me fez tão mal, você entendeu? Mas é isso aqui, ó, nesse primeiro parágrafo. Nós estamos no capítulo 8, confia e espera. Paciência e tempo ao tempo. Faça bem a sua parte e as coisas acontecem naturalmente. Mas as pessoas não fazem a parte dela e quer que acontece o melhor para ela. Isso não tem como. Precisa esperar, confiar, orar e fé. A Joana, no primeiro parágrafo, nos diz assim: na avalanche dos problemas que a cada momento
assalta a sociedade terrestre, experimentas angústias por constatares que o processo de crescimento moral é lento, enquanto a desarmonia e os desastres dão-se com rapidez surpreendente. A sensação é essa, porque a evolução é homeopática, é tijolinho por tijolinho, é gota a gota, mas precisamos pôr o nosso tijolinho diariamente. Se você colocar um balde debaixo de uma torneira e deixar pingando, quando você menos espera, está transbordando. Então, é isso que nós temos que fazer. Tijolinho por tijolinho, gota a gota, diariamente, para a gente melhorar cada vez mais. Porque quando a gente menos espera, a nossa transformação moral e espiritual está acontecendo. Examinando a mesma ocorrência nos comportamentos desastrosos, pensas que a chamada evolução teve lugar apenas na horizontal dos fenômenos e mecanismo tecnológico. Lembra que eu expliquei a parte material é horizontal, a espiritual é a vertical. Então a horizontal é muito grande, a vertical pequenininha. Então até a parte tecnológica, esses mecanismos, internet, é surpreendente o tanto que está evoluindo, né? Mas as pessoas não estão se dedicando tanto quanto deveriam para a sua evolução espiritual, para o seu amadurecimento. E é por isso que nós estamos reencarnados. É para a gente trabalhar nessa parte também. Enquanto tragicamente a loucura e o despauperio individuais e coletivos cresceram demasiadamente. Isso é verdade. As pessoas estão alucinadas. Elas não têm foco e direção. E nós temos que ter, porque nós temos compromisso com a espiritualidade. E vale a pena a gente focar nessa direção. Porque quando nós passarmos dessa vida para a melhor, que é a espiritual, seremos cobrados. E se nós não colocarmos o nosso tijolinho diariamente, como chegar lá nós vamos passar vergonha. A gente vai ficar com a carinha vermelha, ruborizada. A ótica atual é a busca do prazer pelo desfrutar das licenças morais e não compromissos morais, sem qualquer equilíbrio, com ameaças de mais terríveis consequências. Foi o que eu vivenciei aí agora na boca da noite, na esquina de casa. Falta de comprometimento. Sônia Bueno, boa noite, querida. Então, nós temos que focar. Nós temos que fazer bem a nossa parte. Porque estamos reencarnados, é a nossa oportunidade. Não sabemos quando teremos outra. Tudo está permitido, inclusive as ações deletérias, nocivas, justificado de forma a atender às correntes vigorosas do cinismo
e da indiferença pelo bem. Pessoa cínica, ela finge que ela não está percebendo. Mas a conta chega. E o dia que ela chega, a gente quer terceirizar. A gente não assume o erro. Então vamos assumir o nosso compromisso moral e o nosso equilíbrio para fazer bem a nossa parte. Vale a pena. As tentativas da honestidade e dos valores humanos encontram barreiras fortes e oposição bem organizada, de forma a impedir-lhes as providências das realizações edificantes. E é isso mesmo. As sombras estão de prontidão. Rosângela Bandeira, boa noite. Estão de prontidão, querendo dar intuição negativa para a gente. E se você não tiver bem focado, você entra no engodo. Aí depois você vai arrepender. Mas aí já foi, é tarde. Você caiu em tentação. Orai e vigiai. Se fortaleça no caminho do bem, da paz e da luz, que aí eu tenho a força. Na hora de decisão, a gente escolhe o melhor caminho. E com isso, saímos vitoriosos. É essa a nossa determinação que temos que ter hoje. A insensatez governa grupos antes respeitados e a timidez, a angústia, assenhoreiam-se de muitos idealistas que abandonam a luta nobre amedrontados. O homem de bem, ele deixa se levar para caminhos equivocados e depois, com certeza, se arrependerá. Nós temos que seguir bem a nossa meta, que é no caminho do bem, na paz e na luz. Lepífer, boa noite, querida. Mauro Furuta, boa noite, meu amigo. Então, é fácil, Douglas? Não é, mas vale a pena. Kardec, no fim da vida, conversando com a sua companheira inseparável, triste porque todo mundo virou as costas com ele, e ela perguntou: o que foi, Kardec, que você está meio cabisbaixo, meio moribundo? Falou: ah, tá louco, né? Passar por tudo isso. Você lembra que o Espírito da Verdade falou para você que não seria fácil, mas que no final valeria a pena. E não valeu? Ele estava com o senho fechado, ele dá uma risadinha, abraça ela e fala: valeu e muito a pena. Então é esse compromisso que nós temos que ter nessa direção do bem, da paz e da luz. Às vezes, se a gente vacilar, as sombras assopram coisa que a gente não deve seguir. E aí a gente cai em tentação e depois se arrepende. Por isso que nós precisamos estar antenado e saber qual é o melhor caminho a seguir. Porque no final vale muito a pena. Porque senão quem é do bem começa a ficar com medo e a se desviar. E o mal, ele está sempre de prontidão para arrebanhar. Os relacionamentos de amizade que sustentam as criaturas apresentam-se confusos e desnorteados.
aquela amizade sincera, parece que não existe mais, a pessoa desconfia, ou a outra que está indo bem, quando você vê, ela está querendo levar vantagem sobre você. Eu tenho um amigo querido, meu xará, Douglas Henrique de Carvalho, me mandou uma foto de uns canarinhos no sítio dele. Falei, que beleza que é a natureza, como Deus é bom. E ele falou assim, Tramon, toda vez que eu vejo os canarinhos, eu lembro de você, porque na nossa infância eu sempre gostei de canário da terra. A gente não convive muito, mas a amizade nossa é uma coisa muito forte, é de coração mesmo. Quando a gente se encontra, é uma energia muito grande que transborda entre a gente. Essa é a verdadeira amizade. E eu tenho certeza que quando eu precisar, eu conto com ele e ele tem a mesma certeza em relação a mim. Escasseio a fidelidade e o respeito pelo outro, facultando espaço à calúnia e à maledicência na programação do desar. Por causa dessa loucura que a vida anda. Temos que orar e vigiar, refletir para agir. A desconfiança assinala os afetos e a não entrega pessoal, sempre em receio da traição e da maldade, substitui o espírito de solidariedade que deve viger nas verdadeiras emoções do amor. Quando se entrega, quando a amizade é verdadeira, não tem que duvidar do outro, se for realmente amigo. E mesma coisa os relacionamentos hoje. A pessoa, ela fica com medo que o outro vai trair. Agora, quando existe amor realmente, a pessoa não tem vontade de trair a outra, porque é com ela que ele quer se relacionar. Mas é preciso existir amor, fidelidade, empatia. Lúcio Toledo, meu grande amigo, boa noite. Então, é isso que a gente tem que investir, porque a vida é muito bela e vale a pena ser vivida com muito amor e carinho para com todos. Cultiva-se o pessimismo e controla-se qualquer realização edificante com suspeito e desencanto. E é isso que não pode acontecer. Vou repetir que eu pus até asterístico nessa frase. Cultiva-se o pessimismo e controla-se qualquer realização edificante, ao seu Armando falando para o filho dele, ações edificantes, pensamentos edificantes, leituras edificantes, meu filho. Realização edificante com suspeita e desencanto. Você estraga antes das coisas acontecer, por suspeitar. Não vale a pena. Temos que viver com intensidade e amor. E ser correto no nosso dia a dia. A promiscuidade moral disfarça-se com verbetes interessantes nas redes sociais dos mecanismos de comunicação, elegendo-se condutas exóticas e enfermas como modelos a serem imitados. A internet você vê
vamos crianças com roupas exóticas e insinuantes. Criança é para ser criança. Pois que começaram a fazer de criança gente grande precocemente, ficou chato. A infância é a melhor fase da nossa vida. Tem que ser bem vivida, porque aí lá na frente não dá problema. A gente tem que viver etapa por etapa, porque as coisas vão acontecendo lentamente. E é um evoluir, é um crescer e amadurecer. É assim que nós temos que fazer. Agora, quando você fica antecipando tudo, não dá certo. Criança tem que ser criança. Brincar, acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Isso é maravilhoso. Isso faz a imaginação da criança ir evoluindo e amadurecendo. Rafael Ribeiro, meu grande amigo, boa noite. Então é isso, é uma coisa de cada vez, não atropela, não seja ansioso, não sofra por coisas que às vezes nem acontecer irá. E você minhoca e perdendo fosfato por pensar que pode acontecer e você vai sofrer isso aqui. Vamos viver dia a dia. Ah, Douglas, mas não é fácil. Não é fácil, mas é possível. A gente tem que se educar. Porque se deixar a vida me levar, a vida leva eu, quando você perceber, o rolão te derrubou e você não consegue sair dele e aí as coisas ficam desequilibradas. Milhões de vidas entregam-se à futilidade e o palco terrestre exibe novos modelos cada vez mais jovens, competindo através de aberrações com os mais vividos. Tem mocinha hoje que quer arrumar um velho rico para sustentá-lo e não trabalhar. Não tem pretensão de ser alguém na vida. Tá certo isso? Não tá nem o velho que fica dando dinheiro para novinha por causa de prazer, e nem a novinha que se sujeita a esse tipo de comportamento. A vida tem que ter dignidade, a moral é ponto alto na nossa vida, porque senão chega um dia que a gente não quer levantar da cama. As estatísticas das separações afetivas são alarmantes. E o amor é transformado na conquista ousada de novos parceiros, mais irresponsáveis do que aqueles que foram abandonados. Trocas de parceiro hoje, como trocas de camisa. Nem acabou de separar, já está arrumando outro, já está separando, já. Mas por que, meu Deus do céu? Porque não tem o compromisso de amar a pessoa para se relacionar e, na minha época era casar, agora se eu ficar falando em casar, eu sou ultrapassado. Porque não é fácil se relacionar. Cada um tem o seu jeito. Eu gosto de pôr a minha coisa aqui, a outra gosta de pôr ali. Eu gosto de juntar minhas porcariadas, a outra pessoa gosta de jogar fora a sua porcariada.
Agora a gente precisa respeitar a individualidade de cada um para dar certo. Ainda hoje, ontem eu conversando com um amigo, ele falou que tinha comprado um pão de torresmo. Olha, enche a boca d'água. Gordinha, é complicado falar de comida. Aí ele falou para a esposa dele, come as duas pontas que você gosta. Aí eu falei para ele, você não conhece a história do casal que fazia 50 anos de casado? Ele falou, não. E a jornalista perguntou, qual que é o segredo de vocês conseguirem 50 anos de casado? Ele falou, eu adoro a ponta do pão, mas eu dou para ela. Aí a repórter falou, e você? Qual que é o segredo? Ela falou, eu detesto a ponta do pão, mas ele me dá com tanto amor e carinho que eu como. Aprenderam a essência? É abrir mão do que você gosta, o outro. E o outro mesmo que não goste, engula e faz para a coisa perpetuar e dar certo. Porque senão, é isso aí, você troca e não fica com ninguém. E a velhice chega e não tem ninguém para te ajudar. E aí? Sozinho? Sempre surgem mais graves escândalos, cada qual mais extravagante do que ao anterior. Então, essas coisas, hoje em dia, essa parte aí é complicado, né? E às vezes você falar alguma coisa, fala, você é ultrapassado. Mas moral e ser do bem e respeitar o outro, não tem época, é sempre que a gente deve ser assim, para que a gente seja exemplo onde a gente caminhe e onde a gente transitar. É desnecessário afirmar-se que o caos assenhorou-se da humanidade. É desnecessário, porque a gente vê essa loucura aí que essas pessoas de moto pensam que não tem limite, que não tem regras o trânsito, além do barulho do escapamento. E às vezes eles passam e aceleram ainda, que a gente leva cada susto, que ainda bem que o coração tá bem equilibrado, senão é perigoso infartar. Então tenhamos calma, tenhamos equilíbrio, tenhamos paciência, que as coisas acontecem melhor. O ser humano perdeu o endereço ético da dignidade e não parece sentir-se constrangido quando está fora do padrão. É verdade isso aí. Hoje a pessoa se sente constrangida quando ela é muito certinha. Ela acha que ela está errada. Tamanho a bagunça que nós chegamos. O certo hoje é o errado, porque ele se vê como minoria e não é assim. Então, o ser humano perdeu o endereço ético da dignidade e não parece sentir-se constrangido quando está fora do padrão, do politicamente correto, mesmo que seja aberrante e agressivo. Parem para pensar, tá certo isso? Não está certo. Não é nessa direção que nós devemos seguir. A vida é outra coisa.
desapareceu a medida do equilíbrio e os destaques são sempre para as condutas vãs e escandalosas, as acusações mais chocantes e as perversões mais primitivas. Será que a gente está aqui para involuir ou para evoluir? Temos que ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhores que fomos hoje. É essa a escalada evolutiva que nós temos que plantar aqui no nosso planeta, porque senão vai dar problema no final. E aí não adianta reclamar depois. Que Joana está nos alertando, e muito bem, com a maneira didática que ela nos passa. Tantos milênios de sementeira de valores morais e, na atualidade, uma colheita mínima de resultados, o que está produzindo os desmandos espirituais que acontecem no mundo. A vida inteira foi assim. Agora o mundo virou de ponta cabeça. E a pessoa entra de cabeça nisso achando que está certa. Não está certo, crivo da razão. Qual que é o melhor caminho a seguir dessa loucura, dessa desenfreada vida? Não leva a nada. Então, Joana nos alerta. Apesar desse quadro, confia e espera. Temos que confiar no Evangelho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. E hoje existe uma campanha para desmerecê-lo. Isso aí são as sombras querendo derrubar o caminho do bem, da paz e da luz. Não entre nessa. Siga os seus preceitos de amor, de pessoas do bem, cumpridores do seu dever. De bom alvitre, de bom conselho, recordar-se que também se multiplicam os emissários da vida imortal. E número deles expondo-se ao sacrifício para viverem conforme as diretrizes do Evangelho de Jesus. Esses emissários da vida imortal, ele vem para nos ajudar, para ser exemplo para a gente seguir. Vozes se levantam, aparentemente solitárias, proclamando as benesses do amor, do equilíbrio moral, dos limites em relação à conduta saudável num aparente deserto de gente. Não tem problema. Parece que a gente está sozinho, mas se a gente tiver a consciência tranquila, é essa direção que nós temos que seguir. Que no final, como disse Kardec, a mulher dele para ele, valerá a pena. A princípio, parecia inútil esse esforço, mas ele se vem multiplicando de tal forma que já constitui uma esperança e uma certeza de melhores dias para a humanidade. O Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. É o país no mundo que mais espíritas existe. E o exemplo de Divaldo Pereira Franco, com a Mansão do Caminho,
onde mais de 900 crianças foram adotadas e que tinham uma vida miserável e saíram de lá pessoas do bem, com uma profissão, com uma família, é a ser seguido. Periodicamente, o planeta atravessa períodos semelhantes de pandemias físicas e morais, de alteração da cultura e do nascimento da beleza e do bem, desenvolvendo as nações e os indivíduos. Nessa transição planetária, o planeta existe essa turbulência mesmo. As pandemias vêm para dar uma limpada. Pessoas que tá com a vibração muito ruim, fica mais fácil de pegar a doença e parte. É uma maneira de dar uma raleada aí no pessoal que não está direcionando. Este é um momento de alta significação no calendário cósmico da evolução da Terra. Por isso que estão passando por esses problemas terríveis da humanidade, que valores morais estão em desuso. É a evolução do planeta Terra. Ismael, o anjo Ismael, é o nosso protetor do nosso Brasil. Precisamos rezar e pedir para ele, para que isso consigamos fortalecer e melhorar a psicosfera do nosso planeta. Depura-se mediante a oportunidade de exilar os réprobos por espontânea vontade e a apressar a marcha dos mansos e pacíficos para o reino de Deus. Então, os réprobos, os equivocados, ou por espontânea vontade ou por imposição, eles vão ser rebaixados. O planeta Terra vai ser de regeneração, eles não vão permanecer. E os mansos e os pacíficos continuarão seguindo no reino de Deus. Então, por isso que vale a pena o nosso empenho. Porque a recompensa virá. Confia e espera. Faça bem a sua parte. E o restante vem em consequência. Esses párias, ou seja, esses pobres, esses excluídos, que respondem no luxo e na alucinação de suas existências tormentosas, experimentam uma última tentativa de resolução das suas íntimas insatisfações. Devorados por verdugos, desencarnados a eles semelhantes, e serão no futuro página de preciosas lições durante o processo de seleção dos eleitos. A hora é agora. Temos que mudar, temos que melhorar, para a hora que a gente partir, quando reencarnar, permanecermos no planeta Terra, que estará mais evoluído, ele estará em fase de regeneração, porque senão nós vamos ser rebaixados para planetas mais primitivos e não é fácil se adaptar não, hein? Então, vale a pena investir nessa direção. Desse modo, não desesperes nem te intimide
as artimanhas do mal e das suas mentirosas vitórias. Continue no caminho do bem. Não entra na das trevas, não, naqueles engodos que ele quer que você fuja do seu caminhar, que não vale a pena. Acompanha-os com tua compaixão, segue adiante e não percas tempos com eles em discussões infrutíferas ou esforços dispensáveis. Não podemos perder tempo com esse tipo de pessoas que está no outro caminho, que estão equivocados. Temos que tentar ajudá-los, mas se eles não querem ajuda, não perca tempo com eles. Segura na mão de Deus e vai no caminho do bem, da paz e da luz. Eles não estão esquecidos das leis soberanas que mantêm a ordem universal em representação do Pai Celestial. Eles estão fingindo. Vai além, vamos seguir a nossa trajetória e segue trabalhando. Não esmoreça. Confia em Deus. Compara aqueles de conduta correta com os ases e os vitoriosos de um dia. Noutro, mais ao abandono, substituídos, esquecidos, ridicularizados pelos seus antigos bajuladores. Você vê que Jesus foi crucificado, foi julgado pelo povo e o povo condenou-o. E hoje ele é essa luz em nossa vida. Os outros ninguém lembra, porque não são exemplos. Não são pessoas do bem, da paz e da luz. Por isso que nós temos que confiar e seguir Jesus. Conheces Jesus e sentes o seu apelo para que trabalhes na sua seara, na sua labuta, nos seus ensinamentos. Ergue-te e luta com as armas da bondade, da afeição pura e da caridade. Ergue-te e luta com as armas da bondade, da afeição pura e da caridade. Hoje é o teu dia de servir com abnegação. É um chamamento para todos nós. Não desanime. Continua nessa retidão no caminho da paz, da luz e do amor. Porque lá na frente valerá a pena. Faze o bem, qualquer que seja, por mais insignificante que pareça. Faça bem a sua parte, porque valerá a pena. Triunfa sobre a hipótese espiritual inferior que te tenta submeter e deixa-te atrair pelo magnetismo do amor de Cristo de Deus. Nunca esqueçam isso. Triunfa sobre a hipnose espiritual inferior que te tenta submeter e deixa-te atrair pelo magnetismo
do amor de Cristo de Deus. É lindo, hein? E é esse o nosso caminhar. Não podemos esmorecer, porque às vezes é difícil. Você fala, nossa, eu faço, mas parece que não vejo resultado. Calma, paciência, confia e o auxílio virá sempre. Façamos bem a nossa parte, porque o resto acontece naturalmente. O grande progresso moral da humanidade está germinando. Somos espíritos crianças ainda. E em breve, a semelhança da bonança que sucede à tormenta, depois da tempestade não vem sempre a bonança, vê-lo-ás em toda parte, num hino de louvor à vida e ao amor. Imaginou que beleza que vai ser viver nessa época, onde o amor e o bem é o que evidencia no planeta e o mal não vai ter espaço, porque não passará pela cabeça das pessoas em fazer a maldade, de passar a perna no outro irmão. Não, ele vai ajudar sempre. Ele vai estar apto a ajudar. E caridade, porque o seu coração está voltado ao bem. Ele chegou nessa evolução. O grande progresso moral da humanidade está germinando. Em breve, a semelhança da bonança que sucede à tormenta. Vê-los-á em toda parte num hino de louvor à vida e ao amor. Faze parte desse alvorecer e ser feliz desde agora. Vamos nessa? Todo mundo junto e misturado, seguindo os conselhos de Joana, valerá a pena. Em qualquer circunstância na qual estejas, lembra-te de Jesus, que as experimentou diversas vezes e jamais perdeu o roteiro para o reino dos céus. Não podemos desanimar se acontece alguma coisa que a gente não gosta. Oração, fé, confiança, segura na mão de Deus e vá, que tudo passa, como disse Francisco Cândido Xavier. Precisamos ter paciência, fé e perseverança, que o auxílio virá. Para dar um gancho para a próxima, capítulo 9, alegra-te sempre. A alegria tem que fazer parte da nossa vida, embora às vezes as coisas que aconteçam nos deixem um pouquinho triste, mas nós temos que ter coragem, fé, determinação, porque a vida foi feita para ser vivida e bem vivida nos preceitos de amor e caridade, de confiança em Deus, nosso Pai, infinitamente bom e justo, que nos ama. Em Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e nosso anjo da guarda, um espírito superior
que nos quer o nosso melhor. Precisamos fazer bem a nossa parte. Quando tivermos um pouquinho sem saber, peçamos ajuda a Ele, que Ele ajudará com muita vontade. Mas se a gente começa a desviar do caminho reto, Ele fica triste. E aí Ele se afasta. Não nos abandona nunca, mas Ele fica, vamos ver o que esse menino tá querendo aí. Por isso, questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho, conheça-te a ti mesmo. Ao deitar, façamos uma retrospectiva do nosso dia, porque às vezes pensamos que estamos na direção certa e às vezes nós estamos fugindo naquele caminho reto que nós devemos seguir. E aí a gente refletindo à noite, dá tempo da gente perceber e mudar, retornar à nossa rota. E pedir ao nosso anjo da guarda que nos leve para pairagens de estudo, de trabalho, no caminho do bem, da paz e da luz. Então, ao acordarmos, acordamos leve, livre e solto. E aí, agradecemos a boa noite de sono e descanso que tivemos e que tenhamos um dia de muito aprendizado, de muita luz e de muita paz. Porque Jesus nos ama e quer o nosso bem. Só que nós temos que fazer bem a nossa parte, porque senão as coisas começam a sair fora do trilho. Por isso, para finalizarmos a noite de hoje, finalizarei com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações do mal, do egoísmo, da maledicência. E que Jesus continue a nos iluminando o nosso caminhar, hoje, agora e sempre. Que a paz de Jesus permaneça com vocês nesse final de sábado, no domingo, que sejam luminífero e de muita paz e muita luz, e que tenhamos uma semana de muito trabalho e de muita luz. Que assim seja. Beijo no coração de todos. Amo todos vocês. Vocês fazem parte da minha família e do meu coração. Fique com Jesus.